Fala, Carlão! Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito para lá de especial, que é o professor Gerson, uma das pessoas mais gente boas que eu conheço na minha vida. E uma das pessoas que eu considero como meu tutor na função de pessoal. Tá? Quando eu tenho algum problema, eu ligo para ele, ele me acalma muito. Então, nós resolvemos trazer ele aqui hoje. Nós resolvemos trazer ele aqui hoje para falar sobre a área dele. E aí, o que nós vamos fazer? Como ele é um grande especialista em TI, eu trouxe o professor Gerson para que a gente misture um pouquinho de mercado financeiro e TI. Tá? E aí é um complemento, inclusive, para mim também. Porque eu tenho algumas dúvidas, e podem ser dúvidas básicas, mas aí eu vou aproveitar o professor Gerson, que está aqui com a gente hoje, para que eu faça pessoalmente um colchão de conhecimento sobre esse assunto. Tá? Mas antes de qualquer coisa, eu vou passar a palavra para o professor Gerson para que ele se apresente para vocês, fale um pouquinho da caminhada profissional dele e como é que ele chegou a esse nível que ele se encontra hoje. Então, Gerson, a palavra está com você. Fala um pouquinho sobre você. Como é que você começou? O que te fez... como é que você criou essa paixão em relação a sistemas? E se na nossa época isso aí era uma coisa que estava muito em alta e está até hoje, tá? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua caminhada profissional. A palavra é sua, professor. Legal, Carlão. Obrigado aí pelo convite, né? O Carlão também é uma pessoa maravilhosa. A gente se dá super bem, né? A gente troca ideias mesmo. É um ajudando o outro, né? O Carlão me ajuda com ações, com informações que eu preciso para investir meu dinheirinho, né? Aquele meus trocados que eu tenho, né, Carlão? Preciso ter, preciso, preciso de uma ajuda aí com meus trocados, né? E o Carlão às vezes me pergunta alguma coisa sobre tecnologia aí, a gente se ajuda aí. Fora quando a gente tá nervoso, um nervoso com alguma coisa, o outro e a gente troca ideia para esfriar a cabeça. É E isso aí a aí. gente um ajuda o outro nesse sentido, né? Então, pessoal, assim, a minha carreira, né? Eu comecei com 14 anos, fui balconista de uma livraria. Eu vou contar coisas que o Carlão não sabe. E eu fui trabalhar numa livraria lá em Santos, a maior livraria de Santos lá, a mais conhecida. E lá aprendi, né, a decorar o nome de autor, dos livros, tinha que guardar o lugar. Carlão, você imagina, né? Hoje eu vou na livraria, eu tenho inveja desses meninos que me atendem, essas meninas, porque elas vão lá no computador, né? Eu falo o nome do livro e o autor, eles vão lá no computador, tá lá, estante X1. Na minha época, o cara falava o nome do livro e o autor, e às vezes nem sabia o nome do autor, falava só o nome do livro, eu tinha que achar naquele milhões de estantes. Tinha que ir lá no assunto lá e procurar o livro lá e achar o livro. Era um terror, né, cara? Você tinha que decorar os lugares e tal. Então a minha vidinha lá na época sem computador, né? É a vida sem computador. E aí eu trabalhei nessa livraria, depois eu trabalhei em banco, trabalhei no Banco do Estado, passei no concurso. Aí fui gerente de supermercado, fui fui digitador de computador numa contabilidade de Santos, tal. E aí é que começou a história na informática, né? Eu fui fazer contábeis, porque na realidade, né, eu vou contar um segredo aqui, né? Eu queria ser contador, né? Eu sempre fui ambicioso, viu, Carlão? Eu olhava o cara lá, o dono da contabilidade, cheio da grana, né, meu? A gente tem que. E é o que eu falo, né? Você tem que se espelhar com os caras bem-sucedidos, né, meu? Vamos ver os Ele caras falou, bem-sucedidos. é por aí que eu vou. Aí eu ia trabalhar, né, Carlão? Via o cara lá, cheio da grana, dono da contabilidade. Eu falei assim, pô, um dia eu quero sentar lá na cadeira desse cara e tal. Aí fui fazer contabilidade e tal. Só que aí eu fazendo contabilidade, aí um dia o cara virou para mim e falou assim, cara, você vai desenvolver os sistemas aqui,
estamos usando o computador, era o primeiro computador lá de empresa de contabilidade, só para você ter uma ideia, Carlão, como o negócio é velho. Primeiro computador de todas as empresas de contabilidade de Santos, né? Que eu nasci em Santos. E aí eu fui aprender programação, aprender tudo. E aí, desde então, a minha vida de contador virou o cara de tecnologia. E aí, eu falo para todo mundo que eu fui um cara privilegiado, né? Apesar de ter trabalhado muito, né? Muita gente olha, é aquele negócio da metade do copo cheio ou vazio, né? Eu sempre enxerguei ali que ele estava quase cheio. Então vamos lá, né? Vamos para frente. E eu vi a oportunidade ali. Eu falei, pô, vou aprender isso aí, já que alguém tem que aprender. E aí não tinha profissional na área de tecnologia, Carlão. Era raríssimo, né? Então não tinha nem faculdade de informática. Então não dava nem para fazer a faculdade, né? Aí eu terminei contábeis e fui fazer curso de tecnologia. E faço curso até hoje, viu, Carlão? Eu tenho mais de 1.200 certificados, cara, de tecnologia. Então, a vida toda estudando, né? Então, muita gente fala assim, pô, estudar, o estudar, principalmente nessa área, né, é fundamental, porque a tecnologia muda todo dia. Eu acho que o cara que escolhe tecnologia hoje, ele é o pior sofredor da vida, né? Porque o cara aprende a tecnologia que é lançada e quando ele acaba já virou obsoleto o negócio, já tem outro novo, já tem outra coisa nova. Então a minha vida foi sempre estudando e aí eu saí da contabilidade, fui ser gerente de uma empresa de TI, né? Uma das primeiras de Santos também, que era uma filial de uma empresa de São Paulo. E depois virei diretor dessa empresa, aí virei sócio da empresa, aí vim para São Paulo fazer projetos. Aí em São Paulo comecei a fazer grandes projetos, trabalhei no Banespa com o Santander. Quando o Santander comprou o Banespa, eu fui trabalhar lá, ajudei no gerenciamento de projetos lá para fazer a migração dos servidores e tudo. E aí a minha vida foi só trabalhar com essas empresas grandes depois, né? Aí fiz projetos na Souza Cruz, no Bradesco, tudo isso com o apoio de outras consultorias que eu conheci aqui em São Paulo. Fiz muitas parcerias, né? E a minha vida foi sempre gerenciar projetos. E aí muita gente fala assim: poxa, professor, o senhor é especialista em TI. Eu falo, eu sou especialista em tudo, porque eu tive que aprender, Carlão. Eu tive que aprender todos os ramos, cara. Atender uma empresa de varejo, você tem que entender como a empresa de varejo funciona para você criar os sistemas para a empresa de varejo. Você vai trabalhar num banco, você tem que entender como os sistemas bancários funcionam, tal. Eu trabalhei lá atrás, que nem outro dia, velho é um caso sério, né? Eu estava falando com um amigo meu, Carlão, que a gente trabalhou no projeto da TED, cara, lá de 2001, né? Nós estávamos desenvolvendo a solução lá que tinha acabado de sair para o Banco Central, né? Era, era o projeto da TED e nós trabalhamos naquilo, né? E agora saiu o Pix, aí eu falei assim, olha só, a gente chegando no Pix, que é de novo outro projeto que a gente participa e da evolução das coisas, né? Então, a gente, graças a Deus, né, eu participei de muita coisa interessante, muitas mudanças, né, na área de tecnologia, e com isso eu adquiri conhecimento em várias áreas. E eu, particularmente, eu falo para os meus alunos, né, eu nunca gostei de matemática. Nunca gostei de matemática. Quando eu era menino lá, eu penava para passar com matemática. E aí o que aconteceu? A matemática vive na minha vida. Porque desde que eu fui trabalhar com tecnologia, tudo envolve cálculos matemáticos. Aí vou virar professor na área financeira, aí é tudo cálculo, quer dizer, eu não consigo escapar mais, né? Agora eu já falo para todo mundo que eu adoro matemática, né? Não tem como, né, cara? Depois de tanto tempo, você agora já gosta, tal.
Pô, E que então, interessante, Gerson. Muito interessante essa a sua história, cara. A sua história de então, vida. Eu realmente eu não sabia. Eu não sabia dessa sua história. A gente nunca teve oportunidade de conversar sobre isso. Mas sensacional, cara. Sensacional. E o que me chamou a atenção nessa sua apresentação, nessa sua fala, é o número de certificados que você tem. O número de certificados que você tem. Curiosidade, Gerson. Eu estava falando com um aluno outro dia e ele estava justamente falando sobre a sua aula, tá? E esse semestre você está com um sistema de informação e eu falei, cara, eu gostaria, e eu falei isso para você, eu falei, eu gostaria de fazer essa disciplina com o professor Gerson, mas não como professor, como aluno. Porque eu falei, cara, aproveita tudo que ele tem para falar, porque esse cara é realmente muito bom. E, Gerson, no meio dessa sua fala, você falou alguma coisa sobre TED e o Pix, sabe? E eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje em dia, as empresas financeiras, ou seja, o mercado financeiro, ele está muito ligado à tecnologia. Eles se misturam de uma maneira, porque mesmo na Bolsa, a gente costuma falar que a Bolsa é uma grande empresa de tecnologia. É uma grande empresa de tecnologia. Então, a tecnologia hoje, ela encampou em todas as áreas, tá? Dentro das empresas, hoje em dia, você vê que o nível de tecnologia usado dentro das empresas, o ferramental de TI usado dentro das empresas, tá? Mas antes de chegar nessa parte aqui de micro, ou seja, dentro da empresa, eu gostaria que você fizesse uma relação entre o TED e o Pix. Porque isso aí é bom até para mim, porque às vezes eu tenho um pouco de dúvidas entre o TED, eu sei o que é operação de TED, e esse Pix. Por que surgiu esse Pix? Qual que é a vantagem que nós temos? É o tempo? Tá? Fala um pouquinho sobre esse assunto aí, Gerson. então, na questão do Pix, né, é que todo o controle que é feito sempre é passado pela questão do banco. O banco tem um controle sobre o envio da TED. Então, você tem limitação, você tem os horários bancários para fazer a TED e tal, porque o banco ele se torna o responsável por toda essa transação. Na questão do Pix, você vai poder fazer qualquer ordem de pagamento, qualquer transferência direto para a conta da pessoa. Em relação ao horário, você não vai ter mais essa restrição de horário que existe hoje, né? Então, vai trabalhar 24 por 7, né? Ou seja, 7 dias da semana, 24 horas. Então, isso é o grande diferencial, né, que está acontecendo, e isso foi uma necessidade que o Banco Central ele notou dentro do mercado, né, que o mercado se modernizou. Hoje as empresas praticamente, né, trabalham aí 24 por 7, principalmente por causa da tecnologia, né, esses e-commerce e para o desenvolvimento do próprio país, né, cara? Eu acho que o pensamento foi esse, do desenvolvimento econômico, para não ter essa. Porque nós vivíamos numa prisão, né, cara? Você queria fazer um pagamento, você ficava dependendo do horário bancário, você só podia fazer a transação e os limites também que o banco te coloca, né? Você tem lá R$ 1 milhão e os caras te limitam a R$ 30 mil. Aí você quer comprar um apartamento, você tem que pedir a benção pro banco lá para usar o seu dinheiro. E às vezes os caras ficam te prendendo o seu dinheiro lá e você não consegue pagar as pessoas. Então, pelo menos em princípio, né, o Banco Central ele falou que não teria essa limitação. Mas, Carlão, houve uma brecha aí que, a critério da segurança do banco, o banco vai poder ter essa intervenção, né? Eu não sei como isso vai funcionar, entendeu? Porque os bancos ainda estão aí analisando, mas em princípio o Pix é para não ter essa limitação e trabalhar Para não ter 24 horas. limitação nem de valor,
Valor de numerário e... Ah, entendi. Entendeu? Muito interessante, Gerson. Muito interessante. Muito interessante. Legal. Que nem se eu Você sabe quiser que era passar uma um dúvida dinheiro que eu para tinha você também, agora, viu? Carlão, aquele dinheiro que você quer investir lá, né? Passa para mim aquele dinheiro sobrando seu, que aí eu te pago aqueles juros de renda fixa que a gente está fechando. Sensacional. Sensacional. E aí eu posso Gerson, passar o dinheiro pelo Pix, aí não precisa nem pensar no problema do banco, né? A gente consegue transferir para as contas na hora. Esse é o diferencial. Gerson, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Eu acho que de uns anos para cá, de muitos anos para cá, eu acho que de 10 anos para cá, ou mais até, se eu tiver errado, você me corrija, é um grande ramo, esse ramo de TI, né? Sistemas em geral, não é? Porque eu sou um cara, e todo mundo me conhece, sabe que eu sou grandemente apaixonado pelo mercado financeiro. E às vezes qual é a dificuldade que eu encontro? Eu sou uma pessoa que sabe muito de regras, eu sou um cara que sabe muito de mercado, mas às vezes eu peco na tecnologia. Na tecnologia. Como, por exemplo, Gerson, falando em tecnologia, na Bolsa nós temos um sistema de negociação, que é todo o sistema EPUMA, e nós temos a nossa plataforma EPUMA. Mas, como você sabe, como existem grandes profissionais como você no mercado, o que as corretoras estão fazendo hoje, já de uns anos para cá? Elas têm a solução própria. A solução própria é o seguinte, é o home broker. Então, cada corretora tem um home broker um pouco diferente, que é a solução própria. Isso porque eles conseguem se desenvolver muito mais rápido nesse sentido. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Gerson, sobre esses home brokers, sobre essa tecnologia, a segurança dessa tecnologia, se é realmente seguro, se ele é rápido. Você deve usar, inclusive, home broker muito mais do que eu, tá? Eu, como um profissional de mercado, um profissional da Bolsa, eu não posso fazer operações no home broker. Então, eu gostaria que você trouxesse essa experiência para a gente, se o home broker é realmente uma ferramenta rápida, segura, e se ele tem condições de se expandir e crescer, Gerson. Se dá para a gente incluir alguma coisa no home broker. Queria que você desse uma passadinha sobre esse assunto aí, Gerson. Então, o home broker, né, é uma ferramenta que o que acontece de diferente de uma corretora para outra, né? Elas vão dar algumas facilidades, né? Alguns relatórios a mais, né? Algumas te dão relatórios sobre a questão dos seus ganhos, né? Outras vão dar relatórios sobre o seu ganho até aquele momento, né? Desde que você comprou, e outras simplesmente vão te dar os valores atuais, né? Vão te dar o valor de saldo que você tem em carteira, né? E sobre essa questão do funcionamento. E vão te dar, claro, a oportunidade de fazer as compras, né? Fazer a compra e venda de ações como normalmente acontece. Algumas plataformas, né, dessas corretoras te oferecem outros produtos que você pode fazer por ali, outras somente de ações. Quer dizer, tem uma série de recursos que isso vai diferenciar de uma para outra. Sobre a questão de segurança, né, todas as empresas, principalmente, eu vou falar uma coisa sobre a Bolsa, porque eu trabalhei no projeto da Bolsa lá, também na questão de testes dos softwares, quando foi implantado o Fix e uma série de coisas. Eu tinha uma empresa parceira nossa que ela estava fazendo o trabalho lá de testes e a gente participou disso. E aí o que acontece? Toda empresa, para se homologar a fazer o trabalho, ela passa por um rigoroso sistema de verificação da própria bolsa. Quer dizer, não é por isso que quando você comenta, né, sobre essa questão de segurança, a área financeira no Brasil ela é referência, né? Ela estão até soltando fogos aqui. Ela é, falou da B3, né? O pessoal da B3 começou a soltar fogos aqui. Deve ter os vizinhos aqui, né? Que falam B3 e tal. Boa. Então, assim, viu, Carlão? Há um rigoroso sistema de segurança, né?
nas empresas financeiras, né, nas instituições financeiras no Brasil, que são referências, Carlão. A área bancária financeira do Brasil, ela é referência no mundo todo, cara. Nós temos os sistemas mais seguros, né, considerados os mais seguros. Então, realmente eu falo para todo mundo, o nosso sistema bancário, o sistema da B3, o sistema das corretoras, elas passam por criteriosos testes de segurança. O que que acontece? Muita gente, mas as fraudes acontecem. As fraudes acontecem, Carlão, não é fraude tecnológica, não é fraude tecnológica. A fraude está no usuário. O usuário ele não tem um antivírus na máquina dele. Então, hoje, existem uns sisteminhas, né, de cavalo de Troia, os vírus cavalos de Troia, Keylogger, que eles anotam tudo que você, eles gravam, tudo que você digita na sua máquina, eles gravam e mandam esses arquivos para os hackers. E aí o que acontece? Esses arquivos, aí sim ele pega esses dados, as senhas e utilizam para acessar os bancos, acessar as informações. Muita gente não sabe, mas recebe aqueles e-mails lá que vem lá do. O cara não tem nem conta no Banco do Brasil, Carlão, mas aí ele recebe um e-mail. Clique aqui para fazer o seu cadastro, para renovar o seu cadastro. Aí o cara vai É lá, verdade. clica naquele link, ele acha que está no site do Banco do Brasil, porque o hacker ele cria um ambiente parecido. E aí a pessoa que é leiga, ela vai lá e põe todos os dados. Aí ele pede o nome, pede a senha, pede não sei o quê. Aí pede até o código que é enviado naquele momento para ele para validar a conta, né? Que é o token. E aí você recebe o código e digita lá para o fraudador. Aí o que o fraudador faz? Ele está acessando a sua conta ao mesmo tempo com aqueles dados. Aí ele consegue tirar dinheiro, ele consegue pedir cartão, ele consegue mudar até o seu endereço lá e Olha, receber cartão na casa dele. Ele muda tudo isso. E aí quando a pessoa acorda, ela já está já totalmente, foi. né, sem dinheiro, sem cartão e as pessoas utilizando o cartão dela. E aí fala que foi o banco que mandou o cartão errado e tal, mas não é isso. Porque o sistema bancário, o sistema financeiro, o sistema da B3, eu vou falar com toda certeza aqui. É 99,99 seguro, entendeu? Eu não vou falar 100% porque nada existe 100%, mas realmente é muito seguro. Há uma Principalmente preocupação. quando entra nessa história o usuário. Eu achei muito interessante você ter falado, olha, o sistema é seguro. Eu acho que a parte da insegurança está na parte do usuário. O usuário que pode abrir uma brecha para o sistema ser inseguro. Ou seja, o sistema ele trabalha, vamos ver se eu entendi, Zé. O sistema trabalha certinho. É o usuário que faz, às vezes faz o uso errado do sistema, é verdade. Porque a Exatamente. senha sou eu que dou. Sou eu que passo minha senha. É verdade. Sensacional, Gerson. Sensacional. Sensacional. Muito bacana, Gerson. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Eu queria que você desse uma passadinha sobre um assunto e uma frase que a gente. Uma frase, uma palavra, ou um todo, que fala sobre inteligência artificial. E também eu gostaria de saber o seguinte, Gerson, você que é um profissional de tecnologia, você acha que a gente tem muito ainda a crescer em relação à tecnologia? Ou você acha que a gente já está? Eu acho que não, mas eu gostaria da sua opinião, chegando no limite tecnológico já. Ou você acha que tudo vai ter tecnologia embarcada? Eu acho que Carlão, mesmo as coisas que a gente não acha que não tem tecnologia, tem. Haja vista a evolução. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. A gente está se conversando, se falando pelo celular nessa reunião. Há 20 anos atrás, a gente tinha que estar no orelhão, com um monte de ficha falando no orelhão. Você vê que coisa sensacional, que coisa maravilhosa. é Né? E o verdade, que Carlão. você acha disso, da evolução tecnológica no mundo, por exemplo? No mundo. Então, Carlão, você tocou no assunto, né, sobre a questão da inteligência artificial, né? Isso é o assunto do momento, né? O assunto do momento.
Inclusive, nós temos aí vários computadores sendo desenvolvidos, né, em cima de inteligência artificial. Hoje, toda a propaganda e marketing, né, dessas grandes empresas estão trabalhando com inteligência artificial. Hoje, você entrando na internet, você fazendo uma pesquisa de qualquer assunto, de um produto, tal, você começa a receber propaganda, né, daquele produto, daquilo que você digitou sobre aquele assunto, em qualquer rede social que você entra, no Google, aparece lá a propaganda, Verdade, verdade. né? Então, tudo isso é feito através da inteligência artificial, são sistemas, né, que são preparados com uma base de conhecimento humana, né? E que eu falo para todo mundo fala assim, poxa, mas a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Eu acho que a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano naqueles trabalhos que não precisam de criatividade, que não precisam de criação de coisas novas, né? Porque o ser humano ele tem isso, né, de diferente. O robô ele vai trabalhar sempre com base de conhecimento conhecida. Enquanto que nós, seres humanos, nós vamos sempre estar com novos desafios, coisas que nunca aconteceram na vida, a gente vai ter que tomar decisão. Eu falo em aula, né, sobre para os meus alunos. Vocês imaginam a pandemia, que nem essa que está acontecendo, que nunca houve no mundo todo uma situação dessa. Não existiu isso. Aonde estaria a base de conhecimento para um computador tomar decisões de uma coisa que nunca aconteceu? Então, o Exatamente. ser humano, ele sempre está um passo à frente, entendeu, Carlão? O ser humano, ele sempre vai estar um passo à frente. Hoje, as empresas, elas estão adotando, né, os chatbots. Não sei se você já viu falar, os chatbots é aquele que você entra lá, que nem tem lá a Magazine Luiza, por exemplo, né? Você vai comprar alguma coisa, você entra lá no WhatsApp e fala lá com a Lu vai te respondendo como se fosse uma pessoa, mas é um robô que está te respondendo. Aquilo lá é chamado chatbot, que é o chat robotizado, né? Então, o bot, para quem não sabe, né? Muita fala, por que é bot? Porque lá nos Estados Unidos, a abreviação de robô é o bot, né? Então, chat de conversa, bot de robô. Então, é a conversa robotizada, automatizada. Então, isso está sendo muito utilizado. A outra coisa, claro, que é o desenvolvimento de robôs, né, com a inteligência artificial, que vão fazer trabalhos aí, vão estar. Robôs hoje que parecem pessoas, né, humanizadas até, que vão substituir profissionais como garçom, vendedor. Eu fui numa palestra da Oracle outro dia, onde o palestrante falou que esse tipo de emprego, né, o vendedor, por exemplo, a pessoa ou ela vai fazer autoatendimento ou vai ter um robô que vai responder para a pessoa ali, né, para a pessoa não se sentir sozinha, tal, ou sente falta de alguém para estar respondendo as coisas. Então, a inteligência artificial hoje nada mais é do que uma grande base de conhecimento que dá ao sistema, né, a condição de ir respondendo, criando soluções diante dos problemas que vão acontecendo. Mas isso sempre dependendo do quê? Do ser humano. O ser humano que vai sempre alimentar isso, né? Que Então, interessante, Gerson. Muito interessante. Você falou uma coisa aí, você passou um dado aí na sua fala, bem interessante. Você falou, pô, tudo que você digita no seu computador, tudo que você consulta, e aí começam a vir propagandas sobre aquele assunto. Olha, eu sinceramente sempre achei isso uma grande coincidência. Depois já teve uma época que eu não achava que era coincidência. Eu falei, pô, alguma coisa tem. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pode ser uma coisa absolutamente fora de propósito, mas com certeza vai interessar os alunos. E é uma dúvida que eu tenho. O celular hoje, o que eu percebi, Gerson? Então, se isso não for verdade, você me fala, mas eu já percebi isso. O celular, inclusive, eu acho que você não precisa nem digitar, porque ele deve ter algum microfone que qualquer conversa que você tem, olha, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar um carro de tal marca, começa a vir propaganda de carros à venda daquela marca. Eu já percebi isso. Agora, eu não sei se eu estou com síndrome de perseguição ou se isso é verdade mesmo. Carlão,
Isso aí foi excelente você ter perguntado, porque realmente o que acontece? O seu celular, ele tem microfone, já é microfone que a gente fala normalmente, né? Então ele está habilitado ali, mesmo desligado, mesmo sem você estar falando, ele está escutando tudo que você está falando. E as empresas hoje, elas estão fazendo isso, elas estão pegando essas informações de conversa que você esteja, teu celular está ali e ele pega. Outra coisa que temos que tomar muito cuidado também é com a câmera. A câmera também, eles conseguem gravar as imagens. Inclusive um hacker, se ele conseguir hackear o seu celular, ele vai conseguir pegar imagens, inclusive do computador. Né? Muita coisa que a gente assiste em filmes, né? Aqueles filmes de invasão de privacidade, não sei o quê, aquilo existe, Carlão, aquilo existe e é verdade. Né? Só que as empresas não vão falar para você. Agora eu vou te alertar sobre uma coisa pior ainda. Essas Smart TV que fica lá no seu quarto, essas também estão captando suas conversas. Se a Clara estiver aí falando, ficar esperto. Você sabe que eu estava passando isso pela minha cabeça, eu falei, pô, se o celular faz essa captação, a TV também, porque todas elas hoje são ligadas à internet. Pô, que sensacional. Então, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Carlão, privacidade zero, Carlão. Privacidade Privacidade zero. zero. Carlão, outra coisa que eu vou te falar, começa a notar isso. Você tá com o seu celular, você entrou num restaurante, foi lá, comeu naquele restaurante, daqui a pouco você recebe uma mensagem do Google perguntando se você quer avaliar aquele restaurante. E você nem colocou nada sobre o restaurante. Ele Você te nem localiza, é pesquisou, verdade. ele vai pela sua localização, né? E ele te coloca lá se você quer. Você tirou uma foto, ele quer saber se você quer postar aquela foto. Quer dizer, então são coisas que hoje a gente não tem privacidade e a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que muita gente assiste nos filmes e acha que não tem nada a ver, que aquilo tudo é filme, não é verdade, é aquela questão da localização, mesmo com o celular desligado e sem bateria. Isso também acontece, porque os sistemas hoje, essas empresas de telefonia, elas colocam uma mini bateria lá no seu celular e para pegar, porque existe a tecnologia embarcada, Carlão. O que, que é a tecnologia embarcada? É que já vem fabricado, já vem de fábrica lá o sistema. É aquilo que não é volátil, aquilo lá fica lá gravado eternamente, que são os comandos. E para isso eles mantêm um nível de energia ali. E nisso tem a sua localização também. Sensacional, sensacional. Olha, eu tinha muitas dúvidas e algumas desconfianças sobre esse assunto e agora você me esclareceu completamente. Gerson, sensacional essa nossa conversa. Essa nossa conversa foi a primeira de muitas. Eu acho que isso vai agregar muito conhecimento para os nossos alunos e para as outras pessoas que assistirem esse vídeo aí. Eu gostaria que você agora fizesse suas últimas considerações aqui. Sabe, foi sensacional. Parabéns, parabéns de verdade aí pelo seu conhecimento. E agora eu vou querer fazer muitas lives com você para poder aprender um pouquinho mais sobre tecnologia e também sobre tecnologia somada ao mercado financeiro. Gerson, Legal, muito Carlão. obrigado. Agora vamos aguardar as suas despedidas aí, mas olha, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, foi sensacional essa nossa conversa, cara. Eu agradeço, né, Carlão, a você, né, a oportunidade, as perguntas que você fez. As perguntas que você fez geralmente são de todo mundo tem essas dúvidas, e é o que a gente combinou, né, que esse papo, que fosse um bate-papo, isso aqui não é palestra, isso aqui é um bate-papo de dois profissionais, né, um que conhece muito da área de mercado de capitais. Eu conheço pouco de tecnologia, né? A experiência aí, né, que a gente tem de alguns anos. E o que eu posso falar, gostaria de deixar o recadinho, né, para todos os alunos e pessoas que estão assistindo, que todo mundo, poxa, aí o emprego do futuro, o que que eu preciso hoje, o que que o mercado está exigindo, né? É uma coisa que não tem volta, né? Não tem retorno. A tecnologia ela chegou, ela está em todas as áreas.
não é uma coisa hoje falar assim, o Gerson é é profissional da área de tecnologia. O profissional hoje de tecnologia, ele tem que ter um grande conhecimento, né, em diversas áreas para atender os seus clientes. Porque os clientes, eles sempre têm uma exigência. Hoje as pessoas são mais exigentes, as pessoas não querem esperar, as pessoas perderam a paciência, né? Elas querem tudo de imediato e os sistemas veio para isso. E aí o que eu recomendo para essas pessoas, né, que querem saber no futuro o que fazer, eu vi outro dia uma live da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, onde ela disse uma verdade que eu já tinha escutado, mas nunca vi outra pessoa que não seja de tecnologia falar, mas ela falou que dentro da empresa da Magazine Luiza, eles já estão pensando em pegar funcionários que tenham a linguagem de programação dentro do currículo. Além do conhecimento da área, né? Além do conhecimento dentro da área específica, seja na área financeira, seja na área comercial, mas que também saibam uma linguagem de tecnologia, uma linguagem de programação, porque ela acredita que amanhã é só tecnologia que vai ter e as pessoas desenvolvendo soluções. A gente fala assim, eu sei trabalhar com planilha, eu sei trabalhar com Word, mas você, daqui a um tempo, você vai ser cobrado para criar um editor lá e você fazer você mesmo daquela forma, uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, que já saia com o documento da empresa, já saia com toda a customização que nós chamamos, né? Então, eu acho que é um caminho sem retorno. A pessoa, além do conhecimento específico, ela se prepare ou para trabalhar com um sistema que hoje existe, né? E nem nós falamos aí, Carlão, do home broker, e existem os sistemas, as ferramentas das próprias corretoras em questão de controle dos clientes, né? De análise dos clientes, análise de mercado, né? Os analistas precisam analisar o mercado e todos eles possuem ferramentas. Então, não basta só o cara conhecer da área financeira, do mercado de capitais. Ele vai ter que conhecer como trabalhar com essas ferramentas. E esse é o desafio, você se preparar para essas ferramentas. Hoje, qualquer empresa, Carlão, uma empresa média, uma empresa grande, ela vai te pedir para conhecer um módulo de ERP, né, que é o sistema integrado. O que é um sistema integrado? É um sistema que você tem lá o sistema comercial, financeiro, mas todos eles centralizando os relatórios para a diretoria, né? A diretoria ter acesso a esses relatórios de forma centralizada. Então, você que entrar numa empresa na área financeira, você vai ter que saber trabalhar com o sistema financeiro lá que a empresa tem, aquele módulo, seja um SAP, um Oracle, um TOTUS, né? Vai ter que saber. E é isso que a empresa já pede, né, como requisito. Então, a pessoa ela tem que pensar muito bem que ela, além do diploma, que hoje já virou obrigação, não é diferencial, que ela tenha um curso, que esse curso, sim, isso vai dar um diferencial para o emprego. Né? E isso é o que eu dou de recadinho aí, de alerta, né? E dica, né? E garanto para vocês que se vocês sempre criarem, desenvolverem as coisas, vocês sempre vão ter emprego. O problema hoje é que as pessoas não podem ficar acomodadas naquele serviço que ela faz hoje. Eu vou dar um exemplo que o Carlão, só para a gente encerrar. Carlão, você lembra do profissional de cálculo de frete? As empresas de transporte, elas tinham esses caras como os caras que eram os bambambãs do negócio e dependiam dela. O que era esse calculista de frete? Ele tinha o conhecimento da região, cálculo de quilometragem, cálculo de desgaste de pneu, cálculo de combustível gasto, da localidade, de uma série de coisas que ele sabia e ele conseguia fazer esses cálculos. Hoje um estagiário entra numa empresa de transporte, ele coloca lá o endereço, quantos quilos tem a mercadoria e o sistema já sai tudo lá, quanto custa, qual é o desgaste do caminhão, qual é o frete, qual é o seguro e tal. Quer dizer, acabou aquele cara, acabou o emprego daquele cara que era considerado um dos mais importantes dentro de uma empresa de transporte. Né? Então, essa é a vidinha, e que a gente tem que estar preparado para isso, né, Carlão? Sensacional, Gerson. Então, o recado, resumindo esse seu recado, bora estudar TI, junto com o mercado financeiro.
É isso aí. Gerson, muito obrigado. Valeu mesmo, muito obrigado. Carlão, tudo de bom. Valeu, tchau. Valeu, valeu, tchau. Tchau, tchau.